Eu vou compartilhar com vocês a tela com a atividade avaliativa e vou estar explicando questão por questão. Guilherme, senta num lugar para você prestar atenção. Vou pegar o fone do meu irmão. Tá. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, essa é a atividade avaliativa de matemática. Vou ampliar aqui. Na primeira questão, está pedindo para você observar as imagens e escrever a fração correspondente. Como que eu escrevo uma fração correspondente a uma imagem? Eu vou ver em quantas partes ela foi dividida. A quantidade de partes que foi dividida vai ser o meu denominador. O que é o denominador? O número que está em baixo. A quantidade de partes, no caso que está pintada, né, é o meu numerador. O que é o numerador? A parte que está em cima. Oi? Falei em cima. Ah, sim. Então, aí vocês vão escrever a fração correspondente. Então, quantidade de partes divididas, em que foi dividida o inteiro, denominador. Quantidade de partes que foi pintada, numerador. Ok? Número 2, vocês vão fazer o contrário. Aqui na primeira, vocês vão observar a imagem, né? E vai escrever ali a fração que está correspondendo à imagem. Nessa questão de número 2, o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar, vão representar por meio de uma figura essa fração aqui. Então, alguns colegas entraram agora. A fração, o denominador vai representar a quantidade de partes que foi dividido o inteiro e o numerador, a quantidade de partes que se deve pintar, né? Então, 3 décimos, 5 oitavos. Vocês vão representar com figuras essas frações. A questão de número 3 é a leitura de uma fração. Então, como que eu leio essa fração com o numerador 4 e o denominador 10? Com o numerador 2 e o denominador 15? Não é para falar, tá, gente? Agora é prova, só estou explicando o que deve fazer. Não quero que ninguém abra o áudio para dar resposta. Ao final da explicação, a prova vai liberar para vocês tirarem as dúvidas, tá? Questão de número 4. Eu tenho ali algumas situações, problemas, uns probleminhas. E vocês vão ter que calcular a quantidade, né, de uma fração. Então, numa omelete, Cássia gastou 2/3 de uma caixa com 12 ovos. Quantos ovos ela gastou? Então, para eu fazer a fração de uma quantidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular, né? Eu vou dividir o meu inteiro pelo meu denominador. Pego o inteiro, divido pelo denominador. O resultado eu multiplico pelo numerador. Então, esse é o cálculo da minha fração de quantidade. Então, eu pego o inteiro, vou dividir pelo denominador. O resultado da divisão eu vou multiplicar pelo meu numerador. Então, divido o inteiro pelo denominador, multiplico o resultado da divisão pelo numerador. E vai ser, então, a quantidade, o resultado desse cálculo vai ser
a quantidade dessa determinada fração aqui, 2/3. Na questão B, a mesma coisa, é o mesmo cálculo. Numa classe de 45 alunos, 3/5 são meninas. Quantos meninos há nessa classe? Então, nós já vamos ter que fazer 2 cálculos aqui nesse caso. Vamos ter que descobrir quantos são meninas para saber quantos são meninos. A gente viu aqui que 3/5 são meninas. Uma fração inteira, ela é o seu numerador, ela tem um numerador igual ao denominador. Vocês lembram disso? Sim? Então, aqui, a fração inteira, os 45 alunos, seriam 5/5. Vocês concordam comigo? 5/5 são todos os meninos e meninas da sala? A fração de meninos e meninas? Se 3/5 são meninas, o restante de 3 para chegar no 5 são quantos? 3/5 são meninas. Se a fração inteira é o mesmo denominador e o mesmo numerador, então 5/5 é o inteiro. Qual que é a diferença de 3 para 5? Não são 2/5? Então, eu vou fazer aqui, ele está perguntando quantos meninos há na classe. Então, eu vou fazer o cálculo da fração de quantidade de 2/5. A mesma coisa, pego o inteiro, que é 45, vou dividir pelo denominador, que é 5, vou multiplicar ali esse resultado da divisão, 45 dividido por 5, o resultado eu vou multiplicar por 2, porque são 2/5 que são meninos. Ok? Você está anotando, Guilherme? Vocês conseguiram entender, pessoal, essa letra B aqui? Deixa eu só deixar aqui. Sim? Aham. Ok, então. Vamos continuar. Margarete comprou um saco de batatas pesando 12 quilogramas. Deu 1/6 à sua irmã. Quantos quilos de batata recebeu a irmã de Margarete? Então, o que eu tenho que fazer? Vou dividir aqui o meu inteiro pelo meu denominador. Quanto que é 1/6? Qual que é o numerador e qual que é o denominador? Então, vocês vão escrever essa fração que está aqui por extenso, né? Vai escrever em forma de números essa fração. 1/6 de 45 não, de 12. Então, eu vou colocar aqui 1. Vou ajudar vocês para vocês lembrarem. Quando eu colocar aqui, vocês vão lembrar. 1/6, que todos esses cálculos é a mesma coisa. 1/6 de 12. Vou pegar o meu inteiro, vou dividir pelo denominador, o resultado eu multiplico pelo numerador. E vai ser, então, a resposta da minha pergunta. Que é a mesma coisa que tem que ser feita aqui na letra A, que seria 2/3 2/3, qual que é o inteiro aqui? O inteiro é 12 também, né? No caso da letra B, seria
2/5, porque nós estamos falando da quantidade de meninas, de meninos, aliás, e o que está aparecendo aqui é a quantidade de meninas. De 45. Então, é esse o cálculo que vocês vão realizar. Professora, não é 3/5. Não, porque 3/5 são meninas e ele está querendo saber a quantidade de meninos. Se 3/5 são meninas, o que está faltando para o inteiro são 2/5, não é? Porque a fração inteira não seria 5/5? Então, de 5/5, se 3/5 são meninas, sobraram 2/5 que são os meninos. Então, aqui está perguntando quantos meninos tem nessa classe, ok? Por isso que aqui, então, é 2/5 de 45, ok? E aí, vocês vão calcular 45 dividido por 5, o resultado multiplicado por 2. Escreva uma fração que representa a parte do saco de batatas com que Margarete ficou. A parte inteira, vocês sabem, para de brincar, Regiori, guarda isso aí. A parte inteira de uma fração é o denominador, né? A quantidade de partes que foi dividido e esse mesmo número no seu numerador. Então, se a fração aqui que representa a parte que foi dada é 1/6, ela dividiu em quantas partes? Em 6 partes. Dessas 6 partes, ela deu uma dessas partes para a irmã. Então, quantas partes sobraram aqui para Margarete? Qual seria a fração, né, que vai representar ali essa quantidade de batatas, né? A fração que representa ali a quantidade. Só um pouquinho. Então, eu tenho ali os 6/6 e vou subtrair 1/6. O inteiro, vou tirar a parte que foi dada para a irmã. Vai ficar com quantos aqui? É o que vocês vão fazer o cálculo, né? É uma subtração. Quando eu tenho denominadores iguais, eu mantenho o denominador e subtraio ou somo os numeradores. Aqui, pessoal, na questão de número 5, eu coloquei trocada, tá? Transforme, tá aqui, ó, os números mistos em frações impróprias, mas não é. Arruma aí, tá? Em números mistos, troca esse as por em. Troca essas duas palavrinhas aqui, ó. Em números mistos, as frações impróprias. Arrumou aí, Regiori? Em números mistos, as frações impróprias. A mesma coisa aqui na questão de baixo, porque daí ficou trocado, tá? Transformar em frações impróprias os números mistos. Então, como que eu transformo uma fração imprópria? Aqui eu tenho uma fração imprópria, né? Vou transformar em número misto. Vou fazer a divisão. Então, eu pego esse valor aqui, o meu numerador, divido pelo denominador. 18 dividido por 7. O quociente, o resultado da minha divisão, eu coloco aqui como número inteiro.
A diferença, o resto, né, que fica dessa divisão, porque 7 vezes 1 é igual a 7. 7 vezes 2 é igual a 14. 7 vezes 3 é igual a 21. Passou, então vou pegar 7 vezes 2. Só que 7 vezes 2 é 14. Para chegar no 18, esse resto, essa diferença, o resto da divisão, é o que vai ser o seu numerador e você vai manter ali o denominador. Então, divide, o quociente fica como número inteiro, o resto no numerador e o denominador mantém o 7 aqui. Duda, tá lembrando? Tá conseguindo aí, mais ou menos? Maria Eduarda? Professor, explica de novo. Você vai dividir. A gente fez isso na última aula. Quem anotou no caderno tem lá. Eu falei até para copiar aquele cálculo e anotar. Dá uma olhadinha no caderno de vocês de matemática. Agora, quem não anotou aí, já lamento, né? Porque tem aluno que brinca na hora da aula, não presta atenção, aí fica difícil de aprender mesmo. Divide. O numerador divide pelo denominador. Fiz ali a divisão. Vou fazer aqui em cima, ó. Vou fazer aqui o 18 dividido. Deixa eu fazer no pente que é melhor. Peraí, só um pouquinho. Eu vou abrir aqui. Só um momentinho. (18 sétimos, né? Então, tenho lá 18. Vou colocar 18 sextos para não dar resposta. Eu vou pegar aqui o meu numerador e vou dividir pelo numerador. 18, vou fazer das duas formas que eu ensinei. Dividido por 6. Não, por 6 não dá. Pula aqui. Por 8. Então, esse não vai ser o resultado da questão, tá, gente? Eu tô fazendo um número diferente. 18 dividido por 8. Eu não tenho 18 na tabuada do 8. Então, 8 vezes quanto que é mais próximo de 18? 8 vezes 2, que é igual a 16. Eu tenho 18, tiro 16, vai me sobrar 2. O meu quociente, ele é a minha parte inteira. O meu resto, que é o 2, vai ser o meu numerador. E o meu denominador eu mantenho, que é o mesmo divisor, né? Querem printar? Mas isso aí tem no caderno de vocês. E a outra forma que eu ensinei, que eu acho muito mais fácil, é fazer mentalmente. O cálculo mental. Aqui, eu tenho 18 para dividir por 8. 8 vezes quanto que é mais próximo de 18? 8 vezes 2. 8 vezes 2, 16. Para chegar no 18, 16, 17, 18. Falta 2. E mantenho o denominador. Lembraram? Sim? Não? Ok. Então, vamos lá. Continuando aqui. E aí, todas essas outras vocês vão fazer dessa forma. Divide pelo denominador
O resultado da divisão é o número inteiro, a diferença é o seu numerador e mantém o denominador. Agora, eu tenho aqui números mistos e eu quero transformar em frações impróprias. O que eu vou fazer? Aqui é só multiplicar. 7 vezes 5, no caso, vai multiplicar o denominador pelo número inteiro, 7 vezes 5, e somar com o numerador. Então, 7 vezes 5, tanto, mais 1, vai colocar o resultado aqui e mantém o denominador. Vou fazer aqui no Paint para vocês. Vou pegar um outro número aqui, qualquer. Então, digamos que eu tenha lá 15, 1 inteiro e 2 quartos. E eu quero transformar em uma fração imprópria, esse número misto. Vou multiplicar, multiplico o meu denominador pelo numerador, multiplico. O resultado eu vou somar com o meu numerador. Denominador vezes o número inteiro, o resultado mais o numerador. Quanto que é 4 vezes 1? 4. Mais 2, 6. E mantenho aqui o meu denominador. 5 inteiros e 3 meios. A mesma coisa. Multiplico 2 vezes 5, 10. E somo 10 mais 3, 13. Mantenho o denominador. Então, sempre multiplica o denominador pelo inteiro e soma o resultado pelo numerador. Ok? Anotaram aí? Próxima questão. Número 6. Qual das imagens não representa... É que eu subi aqui, deixa eu colocar o desenho mais para cima aqui. Qual das imagens não representa a fração 2/8? Então, tem aqui algumas figuras. E qual delas não representa ali 2/8 ou 2 partes de 8? Então, a gente vai pegar primeiro a figura que foi dividida em 8 partes. Aqui, essa figura B, ela foi dividida em 8 partes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram pintadas 2 partes. Então, essa aqui, essa parte pintada, ela representa 2/8. Ok. A figura A, ela foi dividida em 4 partes, mas ela também não representa a mesma quantidade? Não é o mesmo pedaço, só que foi dividido em menos partes? A letra C, a letra D, existe uma só dessas imagens que não representa a fração 2/8, uma fração equivalente, porque aqui eu tenho uma figura que foi dividida em 4 partes, então o meu denominador é 4, e foi pintada uma, então eu tenho 1/4, mas esse 1/4 é a mesma quantidade de 2/8, não é? Se eu cortasse a minha pizza, se eu chegasse uma pizza, eu cortasse ela em 4 partes, e pegasse uma, comesse uma, ou se eu cortasse ela em 8 e comesse 2, eu não teria comido a mesma quantidade de pizza? A mesma coisa acontece, né, com a letra C. Aqui, ó, foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Então, metade 8, 8 e 8, 16. Então, aqui eu tenho 4/16. Mas, se eu tivesse cortado essa pizza em 16 pedaços e tivesse comido 4,
seria a mesma quantidade de eu comer 2 de 8 ou uma de 4. E qual dessas outras duas, então, aqui, que não vai ser a mesma quantidade, o mesmo tamanho, que eu vou comer mais ou vou comer menos do que uma fração equivalente a 2 oitavos. Vocês vão marcar um X ou circular, tanto faz, ok? Pessoal, todo mundo arrumou aqui? Em números mistos, as frações impróprias? Eu vou até printar, que eu vou mandar no grupo. Então, não tem problema. Prof, eu não entendi Eu prestei atenção, mas eu não entendi depois, essa infrações impróprias. Então, para transformar em fração imprópria, você vai multiplicar, você anotou aí? Multiplica o denominador pelo numerador. Você vai multiplicar. Ó, pega o denominador, multiplica pelo inteiro. Não, aqui, pera só um pouquinho, deixa eu voltar lá. É isso mesmo, transformar em fração imprópria. O denominador você vai multiplicar pelo seu número inteiro e depois vai somar com o numerador. Faz esse esqueminha que está em vermelho aqui, desenha aí na sua letra A, mesmo que os números sejam diferentes, porque todas as vezes você vai usar esse mesmo cálculo. Uhum. Então faz aí. Denominador multiplica pelo inteiro e soma com o numerador. Anotou na letra A? Guilherme? Já. Anotou? Ok. E aí você vai fazer esse mesmo cálculo em todas as questões. Vamos lá então, próxima. Qual o numerador da fração que produz denominador igual a 144 é equivalente a 7 oitavos? Para eu pegar uma fração com o denominador 144, como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar esse 144 e vou dividir por 8 aqui. Para eu conseguir achar ali... por aqui, só para poder dar tempo, ter espaço para eu poder fazer. Então, eu vou pegar esse 144. Ô, carambola, peraí. Vou pegar esse 144, vou dividir por 8. Quanto que vai ser 144 dividido por 8? Anota aí esse em vermelho. O resultado, eu vou pôr um ponto de interrogação aqui, tá? Só para vocês lembrarem depois o que você tem que fazer. O resultado, né? O ponto de interrogação, você vai multiplicar por 7. E aí você vai descobrir, então, qual desses números vai ser equivalente, qual desses numeradores vai ser equivalente a 7 oitavos com o denominador 144. Então, pega esse denominador, divide pelo denominador equivalente, que é o 8. Então, 144 você vai dividir por 8. O resultado, você vai aqui, ó. Aqui está o resultado, que a gente não sabe, que eu não vou dar a resposta, vocês vão fazer o cálculo. Você vai pegar esse resultado e vai multiplicar pelo numerador. Então, o resultado multiplicado pelo denominador vai ser a resposta. Ou vai só dar 126, ou vai dar 138, ou vai dar 7, ou vai dar 8, ou vai dar 4. E aí você só vai assinalar aqui a resposta. Ok? Fácil? Bora lá para a próxima, então. Simplifique as frações até que elas se tornem irredutíveis. Para eu simplificar uma fração, eu vou ter que sempre dividir.
É dividir e dividir e dividir e dividir até a gente não conseguir dividir mais, né? Então, aqui é pura divisão. Então, você tem que achar um número que dá para tanto dividir o numerador quanto o denominador, porque tudo que eu faço no meu numerador, eu também tenho que fazer no meu denominador, né? E tudo que eu faço com o meu denominador, eu também tenho que fazer no meu numerador nas frações equivalentes, né? E a simplificação, nós vamos fazer frações que são equivalentes, mas que elas são reduzidas, né? Se tornar frações irredutíveis é a menor fração possível. Então, vocês vão dividir. Uma dica é olhar se o número é par e aí você vai dividindo por 2, né? Se termina em 5 ou em 0, tanto não precisa ser os dois em 5. Se aqui terminasse em 5 e aqui em 0, dá para dividir por 5. 8 e 20 são números pares, então dá para ir dividindo por 2. 14 e 35. Agora aqui, vocês vão pensar qual a tabuada que eu tenho 14 e eu tenho 35 como resultado. De qual tabuada? Né? E aí vocês vão ir dividindo e dividindo até ela se tornar a menor fração possível. Número 8, efetuar os cálculos. Nós temos adição e subtração aqui. Quando nós temos denominadores iguais, mantém o denominador e calcula os numeradores. Quando eu tenho denominadores diferentes, eu tenho que achar um denominador em comum. Então, o 2 eu posso transformar ele em 4, não posso? O que eu tenho que fazer com o meu 2 para transformar ele em 4? Então, vou escrever uma fração equivalente aqui, né? Para poder fazer o cálculo. Quando eu transformar esse 2, o que eu fizer com o 2, duas o quê? O que eu tenho que fazer com esse 2 para transformar ele em 4? Então, o que eu fizer com o 2, eu também tenho que fazer com o 1. E aí, eu tornando as frações com denominadores iguais, né? Uma fração equivalente com o mesmo denominador, eu só calculo aqui os numeradores e mantenho o denominador. Aqui a mesma coisa, preciso achar um denominador em comum. O que dá para ser feito? Multiplica um pelo outro aqui e transforma as duas frações. Está errado? Não, não está errado, só que depois precisa simplificar, ok? A mesma coisa aqui. Nesse caso aqui, vai ter que fazer isso mesmo, porque é o menor cálculo que vocês vão encontrar. Nessa letra D aqui, que está sem a letra, eu tenho aqui um número inteiro. Eu vou transformar esse número inteiro em uma fração. Qual é a fração que representa o inteiro? Se o meu denominador aqui é 4, qual seria a fração que representa todas as partes pintadas do meu inteiro? Em quantas partes foram divididas? Nós vimos que foram em 4. Quantas estão pintadas? Todas. Então, qual é a fração que vai representar? Você vai escrever a fração inteira aqui, menos 3/4, ok? E acabou. É isso. Nós temos 2 minutinhos. Eu vou abrir para tirar as dúvidas. Mas aí você explicou e eu entendi. Não entendi. Pode falar de novo, Que Letícia? era a última. Você pode falar de novo, porque eu não consegui entender. Eu tava em dúvida na 8, que é a última, né? E daí você explicou agora eu entendi. Ok. Eu já vou abrir a próxima aula, vai ser seguida, tá, pessoal? Vou fazer as duas aulas seguidas. Podem ir tentando responder, e aí pode estar entrando na aula, ou se vocês quiserem fazer junto aqui, fica a critério de vocês, ok? Eu vou finalizar essa, mas aí vai tentando fazer, se surgir dúvidas, vocês já vão tirando as dúvidas na próxima aula. Já vou mandar o próximo link, então nem para de fazer, já continua fazendo sua prova aí, tá bom? Falta 1 minutinho, se alguém tiver dúvida, pode estar perguntando, mas eu já vou mandar o próximo link para a gente já fazer em seguida, tá? Esther, quer falar alguma coisa? Professora, eu estava com dúvida, mas daí a internet deve ter caído porque a minha aula começou a travar.
tava com dúvida na C da 4. Na C da 4. Eu tô com pouco tempo para responder, Esther, talvez eu não consiga. Mas eu já vou mandar o próximo link, aí você entra de novo, tá? Que eu tô com menos de 1 minuto aqui, talvez eu não consiga responder a sua questão. C da 4, né? Já vou mandar o próximo, tá? Aí você entra de novo.